Bom dia pessoal, excelente quarta-feira para vocês, para a sua família, que Deus abençoe a sua quarta-feira infinitamente, seus projetos, suas conquistas, seus sonhos, suas metas, que hoje a sua quarta-feira seja produtiva, próspera e de muito sucesso, é o desejo do meu coração, tá bom? Bom, vamos continuar então com a leitura do nosso livro, Mude Sua Vida em 50 Dias. Estamos todos os dias lendo uma meta deste livro. Hoje nós vamos para a meta 18, tá bom? E é uma meta bastante importante, bastante interessante. Falou muito comigo, espero também que fale muito com você, tá bom? Então vamos lá. O nome da nossa meta é a seguinte: Aprendendo a lidar com os nãos da vida. Crie oportunidades para os nãos que acontecem na sua vida. O site estadão.com.br, do dia 27/1/2019, apresenta reportagem com o procurador junto ao Tribunal de Contas da União, o TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, a respeito dos problemas financeiros do país. Durante a entrevista, ele diz: pessoal da política não gosta de dizer não, gosta do sim, opinando sobre a complacência dos políticos e de alguns órgãos públicos do Brasil. A frase do procurador demonstra que os políticos, para não desagradar ninguém, dizem sim a tudo, além de oferecer promessas que em numerosos casos não são cumpridas. Um detalhe importante: dizer sim é fácil, o difícil é fazer cumprir a decisão. De outro modo, o não serve para nos limitar e ao mesmo tempo nos moldar para evitar o caos e o desequilíbrio, conforme demonstrado na matéria, bem como confirmado pela crise orçamentária e financeira existente no Brasil. Lidar com o sim é algo muito fácil e natural. Tudo vai bem quando você tem o desejo de comprar algo e os seus pais dizem sim. Como é feliz quando você quer viajar e o seu cônjuge diz sim. Melhor ainda quando pede aumento salarial e o proprietário da empresa concede. Quando tudo vai bem, é natural ser honesto, fiel, justo, bom, querido, amado, enfim. Isso apenas para exemplificar, pois existem dezenas de outras situações para ilustrar que os sims são bons, mas às vezes pode ser que viveremos em um mundo perfeito e ilusório. Observa-se que desde a infância estamos acostumados com os sims da vida. Todavia, e quando você recebe o não dos pais, cônjuge, chefe, etc., qual é a sua reação? Chorar? Reclamar? Como lidar com a negatividade e desaprovação do pedido realizado? Muitos reagem aceitando, contudo, um grupo ainda maior não aceita e vai contra o indivíduo que proferiu a decisão, defendendo que a mensagem ou a resposta seja repassada de maneira firme e com amor, mas independentemente de como a mensagem foi comunicada, não há motivo para o receptor se insurgir contra o emissor, como nos casos de que a mensagem foi grosseira, que é uma perseguição, de que houve ofensa à sua reputação, de que o emissor não está preparado para o cargo de liderança, o superior é um arbitrário, dentre outras desculpas para não aceitar os nãos. Bom, a nossa meta de hoje, ela é bastante interessante, né? É sobre os nãos da vida. E quantos nãos, né, nós recebemos? Quantos nãos da vida a gente ouve por aí? Mas e como a gente se comporta diante desses nãos? Essa é a nossa mensagem de hoje. Qual é o seu comportamento diante dos nãos? Aqui ele cita vários exemplos, né, como um não do esposo, um não do seu patrão, né, do seu chefe, um não dos seus pais. Às vezes nós temos recebido nãos até de Deus, não é verdade? Quantas vezes Deus diz para nós: não é esse o caminho, não é esse o momento de você receber algo, não é esse o momento de você fazer esta viagem, não é esse o momento de você receber este salário. Quantos nãos nós recebemos até mesmo de Deus? E qual é o nosso comportamento, né? Nosso comportamento, como ele disse, na maioria dos casos, é a frustração, a negatividade, ficarmos chateados, a tristeza, a fraqueza, o desânimo, o desistir, não é verdade? E muitas vezes esses nãos
serve para nos limitar, para nos moldar, para aprendermos que aquele não é o momento e aprendermos com esse momento ainda de aprendizado antes de recebermos aquilo que tanto o nosso coração almeja. Não é verdade? A nossa vida, no geral, não é só de sims, não é verdade? Como ele disse, quando a gente recebe os sims, é muito bom, né? Quando é sim, 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 tudo é maravilhoso, é fácil a gente ser fiel, é fácil ser justo. É igual quando ele diz de um patrão, né? Sempre ele te fala, sim, pode, você pode, você pode. Você é um bom funcionário, você tá ali sempre no seu horário, cumpre as suas metas, é justo, é fiel. Aí quando você recebe um não, parece que tudo aquilo que você recebeu de bom do seu patrão, né, cai por terra. Ele já não é mais aquele patrão bonzinho, não é mais aquele patrão que você tinha tanta estimação, não é verdade? E assim em dezenas de situações da nossa vida. Quando nós recebemos sempre o sim, é fácil a gente ser honesto com essa pessoa, é fácil sermos carinhosos, compreensivos, amorosos. Mas quando essa pessoa vem com um não para nós, parece que tudo se desmorona. Essa pessoa não é mais a mesma. Tudo foi, né, por água abaixo. Já não existe mais aquela pessoa. A gente transforma aquele cenário, aquela pessoa em algo totalmente horrível, porque ela nos deu um não. E isso é muito triste. Isso me fez refletir assim muito, muito, muito mesmo. Eu me lembro desde a minha infância, porque eu sou a única filha mulher, né? Eu tenho um irmão, mas de mulher somente eu. Então eu sempre fui muito assim, dengosa. Eu digo isso assim e sou bem sincera em dizer que eu tenho acaba sendo um defeito, porque eu lembro que desde criança, se a minha mãe saísse para o centro, para algum lugar e trouxesse um sapato, ela comprasse alguma roupa, não trouxesse nada para mim, eu fazia um escândalo, eu chorava, eu ficava brava uma semana, de cara feia mesmo. Então, assim, é como se fosse um não, né? Porque não é sempre. Talvez ela estivesse precisando mais do que eu naquele momento, ou ela tinha condições de comprar só para ela e não para mim. Talvez no outro mês, né, ela compraria para mim, eu era criança, então não sei, ela tinha seus motivos. E aquilo, assim, hoje eu tenho aprendido, essa lição falou muito comigo. Até hoje, muitas vezes, às vezes meu esposo me fala não para alguma coisa, determinada situação, algo que eu quero, e fazia um escândalo. E isso me fez refletir demais. Demais mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa, quando ele fala aqui, ó, às vezes você pode estar vivendo em um mundo perfeito e ilusório. Porque aquela pessoa, seja ela seu cônjuge, sua mãe, seu patrão, seu amigo, né? A amizade. Quantas vezes, né, na amizade, seu amigo te fala um não, te aconselha de forma que você não gostaria de ouvir, mas que é o certo, te mostrando os seus erros. Não é mais meu amigo. Esse aí é falso, esse aí não é mais, entendeu? A gente fica irado com aquilo. Então, assim, muitas vezes aquela pessoa está fazendo coisas fora da condição dela, às vezes fazendo mal para ela, tipo, não é aquilo que ela gostaria de fazer, mas ela faz só para te agradar. Ela faz fora dos orçamentos, né? Às vezes os pais, o cônjuge, aquilo que você, o pedido, né? Se for uma questão financeira, não estava no orçamento para aquele mês e a pessoa faz somente por quê? Porque se falar um não para você, o mundo desaba. Você faz o maior escândalo. Então, assim, você vive num mundo perfeito, entre aspas, e ilusório. Você faz o seu mundo e o da outra pessoa, o mundo, né? Completamente o que não é justo, o que não é verdadeiro. Sofre você e sofre a outra pessoa. Então, assim, eu gostei muito, me falou muito comigo essa mensagem sobre esses nãos da vida. A nossa vida não é feita só de sims. A nossa vida tem os não, sim, porque os não, eles são necessários para aprendermos, para nos moldar, para termos experiências. Tanto que Deus nos fala não é verdade? Se fosse só sim, Deus não nos falaria não. Quantas vezes Deus nos fala não é verdade? Quando eu era criança, e num belo dia, ele conta aqui, né, uma história que o time do Flamengo, eu vou até resumir pra gente não perder muito tempo, o Flamengo ia jogar aqui em Cuiabá uma partida de futebol. E o autor do livro queria muito ir para esse jogo. E a mãe dele falou que não, que ele não iria porque ela não tinha o dinheiro, né, para comprar o ingresso.
Só que a mãe dele vendia roupas ali no porto. Ela vendia roupas assim, né, de porta em porta, eu acredito. E tinha alguns clientes que não pagaram, que estavam devedores, né, devendo as roupas, parcelas, né? E ela disse. Aí ele pensou, na verdade, ele pensou naquele instante. Ah, então eu vou cobrar os devedores da minha mãe, vou propor isso para ela. Se eu receber, né, ela me dá o dinheiro do ingresso. E foi o que aconteceu. Ela falou, sim, se você receber, né, desses meus devedores, eu te dou o dinheiro do ingresso. E ele passou um dia todo cobrando os devedores e não recebeu, recebeu diversos não. Ninguém pagou ele. Até ele chegar numa senhora, que era uma das últimas clientes, e ela falou também que não iria pagá-lo. Ele ficou na porta da casa dela, de pé, até as 8 da noite, imóvel, esperando, não saio daqui se a senhora não me pagar. E o jogo era às 8h30 e ele ficou lá até às 8 horas. E a senhora, né, que estava lá, da dona da casa, vendo que ele não e era insistente, não ia sair. Quando chegou às 8 horas, falou, ah, menina insistente, toma aqui o seu dinheiro e pode ir embora. Ele saiu correndo, eufórico, né, bastante alegre, chegou, deu o dinheiro para a mãe dele deu o dinheiro para ele do jogo e ele foi assistir a partida de futebol. E ele fala assim, com essa história, que aquele não, né, para você ver, foi algo assim, ele recebeu um não. Se na hora daquele não, ele não ficasse só na hora, ele fala que até por instantes ele ficou nervoso, né? Porque ele queria muito ir ao jogo, era algo que o seu coração desejava muito. Mas depois ele pensou, bom, o não eu já recebi, eu preciso agora pensar o que fazer para eu resolver esse problema. Porque minha mãe já me falou não, mas eu quero ir ao jogo, então vamos pensar alguma coisa para eu, né, uma estratégia para eu conseguir ir ao jogo. E diante disso ele pensou, minha mãe vende roupa, e se ela tem, né, essas pessoas que estão devendo, eu vou cobrar. Então ele usou aquele não para um aprendizado, para uma atitude, para uma experiência, tanto que isso serve para ele como experiência. Ele foi persistente, ele foi ousado, ele foi criativo, não é verdade? E ele conseguiu ir ao jogo. Além do mais, ele recebeu, né, de uma pessoa que estava devendo a mãe dele, que talvez nem iria receber. Porque vocês pensam, ele ficou até as 8 da noite lá esperando, de uma tarde toda. Então, assim, talvez essa credora nunca iria pagar a mãe dele, e ele recebeu. Então, assim, os nãos da nossa vida, eles são necessários. Nós precisamos receber esses nãos, mas que nós saibamos o que fazer com esse não. O que podemos solucionar esse não para receber um sim. Esse não talvez seja para que eu aprenda, para que eu tenha paciência, para que eu tenha experiências para contar. Não receba esse não, como ele diz aqui, né? Ah, é uma perseguição, é uma ofensa à minha reputação. Quem me deu esse não está preparado para o cargo de liderança como seu chefe, né? A quem você é subordinado. Ah, essa pessoa é muito arbitrária, dentre outras desculpas, né? Não já leva o não de cara como algo ruim, tá certo? Vamos analisar, faça uma análise, porque você recebeu um não. Isso é uma coisa, é um conselho que eu deixo para vocês. Nem sempre os nãos são problemas, são errados, eles são necessários, do contrário, são necessários, nem sempre recebemos o sim. E outra coisa, não é sempre no não, ou melhor, não sejamos somente justo, honesto, bom, querido, amável quando recebemos o sim. Precisamos também ter essas mesmas qualidades com a pessoa que nós recebemos o não. Sermos honestos, continuamos sermos amável, sermos queridos, sermos justo, leal, até quando recebemos o não. Não podemos mudar o nosso caráter, o nosso comportamento quando recebemos um não, tá bom? Que saibamos aprender, que saibamos tirar lições proveitosas, sabemos e não desistimos também. Quantas vezes, né? Estamos diante de um projeto, quantas vezes estamos diante de um sonho e quando recebemos o primeiro não de alguém, de uma empresa, o que a gente faz? Desiste. Ah, isso não é para mim. Não deu certo, já recebi o não, fulano não aceitou meu projeto, fulano... Não faça isso. Não desista, tá bom? Primeira coisa que eu digo, não desista diante do não. O não você vai receber dezenas de não, mas você permanece firme. Permanece com o mesmo caráter, com o mesmo princípio, você vai ser abençoado. Tenha certeza. Talvez esse não foi até Deus quem permitiu para te provar, para ver se você é fiel e justo, ou se você só é um servo fiel e justo na hora do sim, tá bom? Pense nisso, reflita
Isso, assim, falou bastante ao meu coração e eu tenho certeza que vai falar bastante ao seu também. E para fecharmos, o que eu quero dizer com isso? Que precisamos aprender a lidar com os não da vida. Do contrário, seremos pessoas frustradas e desenvolveremos a síndrome da perseguição. Que necessitamos encarar os nãos como uma oportunidade de vida e jamais como ameaças. Logo, isso desenvolverá em nós um crescimento, aprendizado, maturidade e uma vida melhor. Assim como relatado na minha história, a história, né, do jogo do Flamengo, desejo a você que possa criar oportunidades para os nãos que acontecem na sua vida. Não se sinta ameaçado e triste pelos nãos, mas sim, use o seu cérebro para buscar alternativas e soluções para as circunstâncias da sua existência. Em suma, aprenda a lidar com os nãos da vida, visto que eles podem livrá-lo do caos. Crie uma mente mais sensível para detectar os nãos como uma oportunidade ímpar. Além disso, fundamentalmente, crie as oportunidades para saber lidar com esses nãos de maneira segura, uma vez que são acometimentos cotidianos da vida de qualquer indivíduo. Como eu disse, né? Os nãos fazem parte da nossa vida, os não são necessários, até mesmo Deus nos fala não, mas não é para nos maltratar, para nos decepcionar, para nos entristecer, mas do contrário, é para o nosso crescimento, aprendizado, maturidade, experiências, tá bom? Que você tenha essa mentalidade a partir de hoje, que você aprenda com essa lição, pois assim como eu aprendi bastante com ela. Desejo a você novamente uma quarta-feira abençoada, que Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço e até amanhã.